Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 à sua frente, a toda cidade e lugar onde ele próprio devia ir, e dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias. Não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei o que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. A messe é grande, os operários são poucos. A messe é grande e sem dúvida porque são muitos os que precisam receber o anúncio de Jesus Cristo. A messe é grande porque nosso Senhor, ao morrer na cruz, sua morte e ressurreição foi para que todos tenham fé. E a palavra todos implica pessoas que já receberam o anúncio, pessoas que receberam o anúncio e esqueceram, e aqueles que ainda não receberam o anúncio de Jesus Cristo. Eu diria o anúncio querigma, exatamente o anúncio de que Jesus Cristo padeceu, morreu e ressuscitou por nós. A messe é grande, já era no tempo de nosso Senhor e muito maior se faz hoje. Por isso, os operários são poucos e estamos no mês missionário, onde todos e cada um é chamado a essa dimensão. Se eu tenho a fé, eu acredito no Senhor, sou chamado à missão. E nós temos uma missão. É bem verdade que o Papa se encontra no sínodo com bispos, padres, leigos, sinodais, pensando na realidade da Amazônia, do ponto de vista evangelizador. Mas a nossa missão, ela se faz onde Deus nos colocou. Eu diria que às vezes somos missionários onde a gente compra pão, no mercado, numa escola. Somos missionários em todos os lugares. A messe é grande,
os operários são poucos. Mas tem uma frase que diz ali: pedi ao Senhor da messe que mande operários. Por isso, a igreja sempre pede, insiste que nós sempre tenhamos nas nossas orações o apelo para o despertar de vocações. Claro, vocação sacerdotal, vocação religiosa, mas também, hoje, leigos que realmente se comprometem mais. Hoje a igreja celebra a festa de um apóstolo, de um evangelista. E por que eu falei apóstolo? Porque Lucas, e nós, quem é de missa dominical, nós estamos neste ano de 2019 fazendo a leitura de Lucas, até com algumas coisas particulares. Por exemplo, eu explicava que domingo passado ele é o único a revelar, a contar a cura dos 10 leprosos. Lucas, ele não esteve dentre os 12, tanto que se a gente olhar os 12 apóstolos escolhidos por Jesus, o nome dele não está citado. Mas a primeira leitura de hoje, se prestamos atenção, Paulo faz umas queixas. Paulo se queixa de que foi largado. Tanto que ele diz: na minha primeira defesa, ninguém me ajudou. Parece que aqui não se aplicou que o apóstolo mereceria o seu sustento, a ponto de que Paulo pede: aqui está muito frio, por favor, me mande uma capa, que eu esqueci lá na casa, porque eu estou com frio. Se queixa de Alexandre, o ferreiro, e é firme em dizer: olha, aqui ele só me deu trabalho, mas ele vai receber o dele, de Deus vai dar conta. E oriento a você, que não dê muito ouvido a ele. Mas nessa carta que foi proclamada, cita Lucas, e disse: comigo aqui só está Lucas. Quem é Lucas? Lucas, que escreveu o 4º evangelho, não é o 4º, tanto que a gente cita Mateus, Marcos, Lucas e João, que escreveu um dos evangelhos, sempre na nossa citação o 3º, ele foi da 2ª geração. Ele foi fruto da pregação de São Paulo. A messe é grande, os operários são poucos. Lucas não tem relato sobre a sua conversão, de quando ele entrou, mas sabemos que ele esteve com o apóstolo. São Lucas, ele era um homem culto, pelos seus escritos, ele tinha uma formação, ele era médico, por isso hoje também é dia do médico, e por isso São Lucas é o padroeiro dos médicos. Ele sendo médico, e isso está escrito num dos evangelhos, dos textos, Lucas é perceptível no evangelho dele, que quando ele narra uma cura, ele entra em detalhes sobre a doença. Por quê? Porque ele tinha um olhar médico. Lucas também, ele é patrono dos pintores e escultores. Inclusive existe um ícone de Nossa Senhora, antiquíssimo,
que mostra uma proximidade de Lucas com Maria, por duas razões. A primeira, São Lucas, o dia que você precisar, põe na tua cabeça, eu queria achar a anunciação de Nossa Senhora, é Lucas. Quero sobre o nascimento de Jesus, Lucas. A visita que Nossa Senhora fez à sua prima Isabel, Lucas. Lucas é o que mais escreve sobre a infância de Jesus. Daí que alguns historiadores dizem que Lucas certamente teve um contato muito grande com Maria. E por isso, muito do que foi escrito, ele ouviu da própria Virgem Maria. Teria Maria contado como foi a anunciação, como foi o nascimento, como foi a visitação, como foi aos 12 anos o episódio da perda e o encontro do menino no templo. Portanto, Lucas é aquele que nos revela a infância de Jesus. Existe uma tradição que Lucas estaria conversando com Nossa Senhora, e Nossa Senhora de frente dele, e ele começou a rabiscar numa tábua o retrato da Virgem Maria. Mas ele não ousava fazer o rosto e parou. No outro dia, quando voltou, o rosto da Virgem estava pronto. É um ícone antiquíssimo. O primeiro rosto e a imagem de Nossa Senhora. Por isso, o padroeiro dos pintores e dos escultores. Lucas, ele escreve o Evangelho, e tanto que ele escreve um segundo livro. Ele escreve o Evangelho e os Atos dos Apóstolos. Devemos a São Lucas o início da igreja, tanto que ele começa: ó Teófilo, eu escrevo esse texto para que possa ser edificado na fé. Então, se hoje nós sabemos sobre a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, se hoje nós sabemos, Atos dos Apóstolos, quem substituiu Judas, o traidor que se enforcou, que foi Matias, graças a Lucas. Portanto, hoje nós celebramos um homem que nos deu e nos favoreceu com muitos conhecimentos sobre a igreja que nascia, sobre a igreja que se organiza, a igreja e depois todo o relato das viagens missionárias de Paulo, muito da história de Pedro, nós devemos a São Lucas. Portanto, sem dúvida, celebrar São Lucas é celebrar a palavra. Celebrar São Lucas hoje é pedir ao Senhor que possamos encontrar pela leitura bíblica o Cristo dos Evangelhos, que possamos encontrar esse Jesus que fascinou os 12, que mandou os 72, e ao mesmo tempo esse Jesus que levou Lucas a derramar seu sangue. Usamos a cor vermelha porque, segundo a tradição, Lucas foi martirizado numa árvore na Caia. Portanto, também derramou o seu sangue como mártir por Jesus Cristo. Queridos irmãos, é assim, a vida de um homem que se consumiu, como diz no Antigo Testamento: consumo-me de zelo pela causa do Senhor, disse Elias.
também se aplica a Lucas. Consumiu-se de zelo pela causa de Jesus Cristo e nos Atos dos Apóstolos da igreja. A messe é grande, os operários são poucos, mas Lucas deu a sua grande contribuição nos escritos, no testemunho de vida e no martírio por Jesus Cristo. Da nossa parte, a messe é grande, os operários são poucos, que também eu e você temos que dar a nossa parcela de contribuição. Mas eu não sou uma pessoa culta como Lucas, não é isso. Mas eu não sou médico, não é isso. Mas apenas, qual a sua possível contribuição para a messe do Senhor? Que os operários são poucos, sabemos, mas qual a sua parcela de contribuição para esta causa? Sem desculpas, sem tentar achar algo para se esquivar do compromisso. Você percebe que é bonito de perceber como Deus se vale daquilo que a pessoa é. Eram pescadores, eu vos farei pescadores de homens, de pessoas humanas. Outro era tecelão, Paulo, e Deus se valeu da sabedoria que ele tinha, grega, helenística. Mateus, publicano, e Jesus se valeu do cobrador de impostos. José era carpinteiro, e Deus se valeu do José carpinteiro. Lucas era médico, e Deus se valeu do médico do corpo para curar almas. E você? O que você é hoje? E Deus dizendo: eu quero você. Aquilo que você é, eu aproveito para o reino de Deus. Que cada um de nós saibamos oferecer com humildade, mas com profunda vontade, os dons que Deus nos deu. Amém.